nome da pregação de hoje é Cristo é o alívio para os angustiados. Hoje a gente poderia também falar que Cristo é a razão de todo tipo de bênção. Cristo é o nosso socorro. Cristo é aquele que provê tudo o que a gente precisa para que tenhamos uma vida plena. Vamos ler então Salmo 25, Salmo de Davi. Senhor, elevo a minha alma a Ti. Meu Deus, eu confio em Ti, que eu não me frustre, que os meus inimigos não triunfem sobre mim, que nenhum dos que esperam em Ti venha a se frustrar. Fiquem frustrados os que, sem causa, procedem de forma traiçoeira. Senhor, faze-me saber os Teus caminhos, ensina-me Tuas veredas. Guia-me na Tua verdade e ensina-me, pois Tu és o Deus da minha salvação. Em Ti coloco minha esperança o dia todo. Senhor, lembra-te da Tua compaixão e da Tua bondade, pois são eternas. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões. Mas, Senhor, lembra-te de mim segundo a Tua misericórdia, por causa da Tua bondade. O Senhor é bom e justo, por isso ensina o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e lhes ensina seu caminho. Todos os caminhos do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam sua aliança e seus testemunhos. Senhor, por amor do Teu nome, perdoa meu pecado, pois ele é grande. Quem é o homem que teme ao Senhor? O Senhor lhe ensinará o caminho que deve escolher. Ele viverá em prosperidade, e sua descendência herdará a terra. O conselho do Senhor é para os que o temem, e ele lhes dá a conhecer a sua aliança. Meus olhos estão sempre atentos ao Senhor, pois ele tirará meus pés da armadilha. Olha para mim e tem misericórdia de mim, pois estou desamparado e aflito. Alivia as tribulações do meu coração, livra-me das minhas angústias. Atenta para a minha dor e aflição, perdoa todos os meus pecados. Olha para meus inimigos, porque são muitos e me odeiam com ódio cruel. Protege minha vida e livra-me, que eu não me frustre, porque em Ti me refugio. A integridade e a retidão me protejam, pois espero em Ti. Ó Deus, redime Israel de todas as suas angústias. O que a gente percebe na vida de Davi é que a vida de Davi era muito difícil. A existência, ela é difícil, meus irmãos, nós sabemos disso. Mas a vida de Davi, em se tratando de dificuldade, ela era acima da média. A gente conhece e se lembra daquele episódio em que Davi perdeu todas as coisas. Ele chegou em casa, sua família havia sido sequestrada, o que inclui suas esposas, ele tinha mais de uma, e seus filhos, o que também o fazia pensar, numa época daquela, se os homens já não estariam abusando de suas esposas. Ele chegou em casa e tudo havia sido queimado. Ele chegou à sua casa e, ao ver esse cenário, ele e seus soldados choraram até não ter mais forças. E como desgraça pouca é bobeira, é bobagem, diz o texto bíblico que os soldados de Davi falavam em apedrejar Davi. Mas diante desse cenário caótico em que você perde sua família, em que você perde os seus bens, em que você perde a sua própria honra e aqueles que estavam com você não estão mais, em que agora você se encontra completamente sozinho, nesse estado de angústia, diz o texto que Davi, porém, se reanimou no Senhor. Portanto, se Davi, enfrentando problemas infinitamente maiores do que os nossos, ele pôde encontrar refúgio em Deus, nós também podemos. O que a gente nota aqui no Salmo 25 é Davi também atribuindo a si culpa, e tudo indicando então que aquele problema que o cercava naquele momento, aqueles inimigos, tinham a ver com o pecado de Davi. Mas ao mesmo tempo em que Davi é sincero para confessar o seu pecado, ele também tem fé para acreditar no Deus bondoso e misericordioso, que perdoa e que socorre o aflito. Além disso, você nota que Davi declara todo tipo de bênção para aquele que é um genuíno cristão, aquele que de fato teme a Deus. E é sobre isso que eu quero falar. Primeiro, ele diz assim: os cristãos não se frustram. É o verso 2. Eu confio em Ti, que eu não me frustre. Na versão revista e atualizada, é traduzido assim: que eu não me envergonhe, que eu não seja envergonhado. A ideia aqui é a seguinte: Senhor, que para aqueles que confiam em Ti, aqueles que esperam em Ti, os ímpios não venham dizer: ué, mas você não é o crente? Você não confia em Deus? Cadê o seu Deus que não veio te ajudar? Cadê o seu Deus que não veio te socorrer? Então, essa expressão aqui, que eu não seja envergonhado ou que eu não me frustre, tem a ver com isso. Aqueles que colocam a esperança em Deus, eles não vão se frustrar. Porque Deus, Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele é verdadeiro. Aqueles que esperam em Deus,
eles não serão frustrados, eles não serão envergonhados. Abraão, por exemplo, esperou 25 anos. Deus prometeu para Abraão um filho, Abraão esperou 25 anos. Abraão não se frustrou. Caleb esperou mais de 40 anos para que a promessa se concretizasse, a terra prometida. 40 anos, ele também não se frustrou. Davi, então, fala isso algumas vezes aqui ao longo do Salmo, dizendo para nós o seguinte: aí, você não pode, você não deve, você não precisa ficar com medo ou apavorado em relação ao amanhã. Se os homens combinam conosco algo, olha, eu vou estar com você, eu vou chegar sim na hora certa, no dia do seu aniversário. E aí está lá, 8 horas e nada, 9 horas e nada. Em relação aos homens, nós perdemos a esperança. Mas Deus está dizendo, em relação a mim, não. Vocês podem esperar por mim. Quando parece que eu não estou indo, eu estou. Eu estou guardando você, eu estou cuidando de você. O que você precisa é confiar em mim. Davi então continua. Segunda promessa e afirmação que Davi faz, que Deus vai nos guiar em santidade. Ele fala sobre isso no verso 4, 5 e 9. Verso 4, por exemplo. Senhor, faze-me saber os teus caminhos, ensina-me tuas veredas, guia-me na tua verdade. Guia-me na tua verdade, faz-me conhecer o seu caminho. O sentido disso aqui é que eu possa andar por um caminho justo, que eu possa ter uma vida santa, firmada nas tuas promessas. Nós temos o caminho dos ímpios, que é um caminho de perdição, que é um caminho de pecado, e nós temos o caminho dos cristãos, que é um caminho de santidade, que é um caminho de justiça. E Davi está dizendo, Senhor, faz-me andar em justiça. Por quê? Diante de tantas tentações, Davi temia fugir do caminho. São tantos os inimigos contra mim, são tantos os adversários contra mim, as coisas estão tão difíceis, que nesse momento nós somos tentados a se desviar do caminho, a andar não mais pelas veredas do Senhor, mas estabelecer o nosso próprio caminho. Seja um problema em casa, seja a discussão com os pais, uma dificuldade financeira, um problema matrimonial, tudo isso pode ser tentação para fazer com que você desista do caminho de santidade, desista de seguir o caminho de Deus. É aquela tentação assim, ó, chuta o balde mesmo. Seu marido não reconhece o seu trabalho, então chuta o balde. Olha, você já está enfrentando essa dificuldade aí há tanto tempo, e você insiste ainda nesse caminho de obediência e seguir a Deus. Esse é o contexto de Davi. Ele está dizendo, Senhor, os meus inimigos são tantos. Não permita que eu caia na tentação de achar que o Senhor não é bom. Não permita que, diante dessas dificuldades, eu me esqueça das tuas promessas. E eu comece a dizer, não vale a pena ser cristão, não vale a pena seguir o Senhor, não vale a pena andar no caminho do Senhor, pois veja como meu casamento está, veja como a minha vida financeira se encontra. Como que Davi vence? Essa tentação que todos nós enfrentamos, pela fé. Pela fé. Sempre é pela fé. Lembra do Salmo 1? Bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas. No devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, tudo que ele faz é bem sucedido. Os ímpios não são assim. Eles são como a palha que o vento dispersa. O cristão é como árvore plantada junto à corrente de águas. No devido tempo dá o seu fruto. O ímpio é como palha. No caminho deles há destruição e miséria, diz o salmista. É com base nessas promessas que Davi se refugiava. Enquanto eu olho e o meu caminho parece de sofrimento, de dificuldade, tudo que me cerca é problema. As coisas que eu desejo parece que são impossíveis de se concretizarem. Nessa hora a tentação de desistir, nessa hora a tentação de pensar, não vale a pena permanecer nesse caminho, eu vou para o outro. Davi diz, Senhor, me livra disso. No dia da tentação, em que eu for tentado a achar que não vale a pena seguir o teu caminho, eu peço, me guie no teu caminho. Eu peço, me fortalece no teu caminho. Moisés também fez o mesmo trajeto, por meio da fé. Diz o texto que ele preferiu sofrer com o povo de Israel no deserto, a usufruir os prazeres transitórios do Egito, porque ele vislumbrava o galardão. Como Moisés teve força para resistir à tentação, para abandonar todos os privilégios que ele tinha como príncipe no Egito e agora como escravo no deserto,
Ele optou por ser um escravo do deserto. Agora não mais escravo, né? Eles saíram de lá. Mas optou por ser alguém vivendo no deserto com o povo de Israel, sofrendo as limitações do povo de Israel no meio do deserto, ao invés de viver todos os benefícios de um príncipe do Egito. Por que ele fez isso? Por quê? Diz o texto. Ele vislumbrava o galardão. Ele tinha fé que Deus iria recompensá-lo. O mesmo acontece comigo e com você. O que nos mantém no caminho é a fé. Como João diz, é assim que nós vencemos o mundo, pela fé. No dia em que as coisas estiverem difíceis e que as promessas de Deus parecerem tão distantes, creia. Ao longo da caminhada com Deus, nós devemos permanecer firmes nas promessas. E a grande questão é, muitas vezes as promessas de Deus funcionam assim, ó. Deus promete chuva. E aí Ele promete chuva, todas as nuvens somem. Deus promete algo e parece que aquilo que nós vemos é o oposto daquilo que Deus promete. As promessas de Deus sempre têm essa exigência de fé. Sempre quando Deus diz, é assim que eu vou fazer. Eu vou guardar você, eu vou proteger você, eu vou suprir você. E aí parece que o oposto está diante dos nossos olhos. E é nessa hora que nós devemos saber que a fé é a convicção daquilo que você não vê. A fé é quando você está no meio de um túnel, não tem nada de luz, não tem um feixe, não tem nada de luz e mesmo assim você crê. Essa é a fé. A fé é Abraão, morto, seu corpo morto para ter filho, da sua esposa também, e o tempo se passando. Ele com 75 anos, ele já era estéril. Obviamente com o tempo passando, nada melhorou. Em tese até pioraria, mas não tem como ficar pior, mas nada era favorável a Abraão. E mesmo assim, diz o texto, esperou 25 anos, creu, e depois de 25 anos, sua esposa ficou grávida. Imagina a cena. A Sara, imagina, não sei se tinha dentadura já na época. Meu Deus, a Sara já bem velhinha, com um bebezinho. A fé, não importa o que aconteça, conserve-me na fé. Davi está orando assim. E ele está dizendo, verso 9, guia os humildes na justiça. Guia os humildes na justiça. Em Jeremias 31, Jeremias anuncia a nova aliança. Que um dia o Messias viria para estabelecer a nova aliança. Nova aliança estabelecida por Cristo Jesus. Veja um dos elementos da nova aliança. Porei a minha lei no seu interior, a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Em Ezequiel capítulo 36, Ezequiel está falando da restauração de Israel. E alguns vão interpretar, não, isso aqui tem a ver apenas com Israel, mas tem tudo a ver com aquilo que Deus faz quando nós nos convertemos. Porque veja, e alguns atribuem isso aqui a uma promessa da nova aliança, como eu creio. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós o meu espírito. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos e os observeis. Ele está prometendo, Deus está prometendo, que Ele vai fazer com que você ande nos caminhos de Deus. Quantas vezes você perde a paciência com seus filhos? Aí você fala, Senhor, meu Deus, não aguento mais não. Quantas vezes você fala, esse erro de novo? Ou pense no próprio Davi. Davi é o homem que está dizendo, Senhor, o Senhor guia os humildes na justiça. Davi é o homem que mentiu, matou e adulterou. Você pode estar aqui hoje e desanimado de si mesmo, com seus mesmos erros, suas falhas, que parecem insistir. Nessa hora você deve se lembrar dessa promessa. Deus prometeu que Ele vai fazer com que eu ande nos caminhos dEle. Ele prometeu, eu vou fazer você andar no meu caminho. Você deve se lembrar dessa promessa aqui. Andar em santidade, vencer os nossos pecados, tem a ver com Deus, tem a ver com a fé no nosso Deus, não tem a ver conosco, mas tem a ver com o Deus que nos santifica, que muda a nossa vida, que nos transforma. E você precisa crer nisso.
Davi creu. Ainda que ele olhasse para ele e falava, meu Deus, eu errei de novo. Meu Deus, eu pequei mais uma vez. Mesmo assim, ele acreditava. Ele confiava, não, Deus vai me dar vitória em relação a esses meus pecados. E, obviamente, uma das maneiras de essa promessa se materializar em nossas vidas começa pelo perdão de nossos pecados. E esse é o terceiro ponto. Versos 6, 7 e 11. Verso 6. Senhor, lembra-te da tua compaixão e da tua bondade. Verso 7. Não te lembres dos pecados da minha mocidade. Verso 11. Senhor, por amor do teu nome, perdoa meu pecado, pois ele é grande. Grande. Eu tenho 4 filhos. Sou casado há 21 anos. Obviamente, há muitos dias, em relação à minha esposa, em relação aos meus filhos, que a gente fica triste com a nossa família. Ou quando alguém nos magoa, um parente, seja esposa ou filho. Aí você fica lá com uma raiva, principalmente quando são erros rotineiros e repetidos. E aí, o que a gente faz? Eu só sei um caminho. Aí eu vou lá com raiva ou não, peço perdão, libero perdão e a gente continua. Não tem outro caminho. Com certeza, esse é um dos princípios mais importantes para conservarmos nossa família. Porque, haja vista que somos pecadores, que somos malignos, que somos tão falhos, tão limitados intelectualmente, tão limitados em todos os aspectos da nossa existência, o quanto que a gente precisa de graça o tempo todo em casa, o tempo todo. Nós somos malignos demais. Olha isso aqui, a gente estava numa conferência, e aí tinha um americano lá. E eu estava conversando com o americano, saí da mesa e deixei meu filho. Falei, filho, o cara falando inglês ali, primeiro que o cara já era um palestrante, naturalmente as pessoas às vezes ficam com vergonha de ir lá, o cara falando inglês, aí que ninguém ia. Falei, filho, fica aí, fica conversando com ele aí. Aí, ok, quando acabou, eu perguntei para minha esposa, Daniel conseguiu falar bem lá com o cara? Aí minha esposa falou, não sei, eu não entendo, então não sei se o cara fingiu que entendeu. Mas, e aí a Isabela começou a fazer inglês agora, semana passada, eu acho. Aí já estava humilhando a Helena. Viu? Você não sabe falar inglês? Ela fez uma aula agora. Ela fez uma aula. Uma aula. Esse é o nosso estado. Malignos. Eu só tenho 8 anos, já sabe pecar bastante. Como que a gente se mantém junto e não se mata um ao outro? Só tem uma explicação: a graça, o perdão constante. O que vale em relação ao próximo, vale em relação ao nosso Deus. O quanto que nós precisamos da graça dele em relação a nós, do perdão sobre nós. Eu fico pensando, se Davi é o homem segundo o coração de Deus, e ele chega ajoelhado dizendo, meu pecado é grande. Se Davi diz que o pecado dele é grande, e eu então, meu Deus? E você então? E nós? Por isso ele diz, Senhor, não se lembre dos meus pecados. Tem misericórdia de mim. No verso 8 ele diz, o Senhor é bom e justo, por isso ensina o caminho aos pecadores. O ímpio pensa que Deus, sendo bom, ele será bom apenas aos bons. Davi está dizendo que Deus é bom para o mal, que Deus é bom para o homem mau. Que coisa! Olha esse texto. É José. José recebeu a notícia que sua noiva estava grávida. E aí diz o texto assim, então José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamá-la, resolveu deixá-la secretamente. A justiça tem a ver, uma das definições é dar o que o outro merece. Ele achava que Maria havia o traído. Mas diz o texto que sendo justo, ele planejou deixá-la secretamente.
porque senão poderia ser até que ela fosse morta ou punida severamente. Mas ele não deu a ela o que ele achava que ela merecia. Ela me traiu. Mesmo assim, ele não deu a ela isso, porque ele era justo, diz o texto. Então aqui, Davi está usando a mesma ideia de justiça em relação a Deus. Deus é bom e justo. Ele ensina o pecador. No verso 10, ele diz: todos os caminhos do Senhor são misericórdia para com o seu povo. Todos os caminhos de Deus são misericórdia para com o seu povo. Sério? Mas pastor, quando eu caminhava no escuro, aquilo lá foi caminho de misericórdia? Quando meu marido foi embora, aquilo lá foi misericórdia? Sim. Se o texto diz que todos os caminhos de Deus são de misericórdia, então são. Você acha que José, quando ele foi vendido pelos próprios irmãos, você acha que naquele momento ele via que aquilo ali era um caminho de misericórdia? Ele, algemado, talvez em fila indiana, indo embora como escravo para o Egito. Você acha que naquele momento ele pensou que aquilo era um caminho de misericórdia? Mas 20, 30 anos depois, ele viu. Porque foi justamente por isso que ele foi para o Egito, se tornou governador do Egito, salvou sua família, incluindo seu pai. Mais uma vez, fé. O quanto nós precisamos de fé ao ouvir as promessas de Deus. Quarto, ele não se esquece de nós para sempre. Verso 6. Senhor, lembra-te da tua compaixão e da tua bondade. Como assim lembra? Como assim lembra? Inúmeras vezes nós vemos os salmistas ou os homens de Deus falando com Deus como se Deus tivesse amnésia. Várias vezes. Salmo 13. Até quando te esquecerás de mim? O Senhor se esqueceu de mim. Até quando esconderás de mim o teu rosto? O Senhor se esqueceu. Se esqueceu. Calvino, comentando esse texto, diz assim: tem momentos em que parece que nós perdemos por completo o sentimento da misericórdia divina em relação a nós. Ele diz assim: essa forma de oração não pode ser usada com propriedade, a menos que Deus esteja ocultando de nós a sua face e parece não demonstrar nenhum interesse por nós. Essa é a experiência que nós vemos na Bíblia e ao longo da história dos homens de Deus. Como parece que, em alguns momentos, Deus se esqueceu de nós. Parece que não vemos nada, nenhum pingo de misericórdia sendo direcionado a nós. Essa é uma experiência que cristãos costumam ter. E olha Lamentações. Por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararias? Está vendo então? A ideia aqui de esquecer tem a ver com abandono. Parece que Deus abandonou o seu povo. Abandonou. Mas, principalmente pensando nesse contexto aqui de Lamentações, Israel havia sido deportado para o Egito. A cidade estava em miséria. O país estava em miséria. Miséria completa. Por isso o salmista diz, por isso Lamentações, que é Jeremias, por isso Jeremias em Lamentações diz: o Senhor vai se esquecer da gente para sempre? Porque o sentimento é que agora o Senhor não se lembra de nós. Mas isso vai ser para sempre, porque olhamos e por todos os lados há sofrimento. Não temos um pingo de misericórdia. Mas isso vai ser para sempre? Não. Primeiro que a verdade, a gente sabe, isso aqui é só uma linguagem que eles estão usando para retratar um sentimento. Mas não existe isso de Deus se esquecer de nós. Mas sim, em alguns momentos, nós como cristãos, podemos ter essa sensação de que parece que Deus não está conosco. Parece que Deus não nos dá um pingo de misericórdia. Por isso ele disse: lembra de mim, esquece de mim não. Senhor, intervém, vem aqui, eu preciso do Senhor. Essa é a promessa dele. Ele não vai se esquecer de nós para sempre. Ele nos deixa passar por momentos de sofrimento e de dificuldade, mas isso não é para sempre. Ele virá, o nosso herói virá, nos salvar, dar alívio,
transformar a história, porque Ele é misericordioso. Quinto, direção. Verso 12. Quem é o homem que teme ao Senhor? O Senhor lhe ensinará o caminho que deve escolher. Qual é o caminho de Deus para nós? Sabe eu faço um vídeo na internet, e sabe um dos temas que as pessoas mais me perguntam? Pastor, como saber a vontade de Deus? E o salmista está dizendo, aquele que teme ao Senhor, Deus vai instruir no caminho que deve escolher. Basta temermos a Deus que, de alguma maneira, Deus vai nos instruir. Seja usando uma pessoa, sendo colocando uma ideia, iluminando a sua mente, mas seja te livrando de maneira miraculosa, de um caminho errado. Porque se existe uma coisa que nos angustia, é justamente não saber o que fazer. O que a gente faz com o nosso filho? Como é que a gente instrui? Como é que a gente guia? Ele está dizendo, aquele que teme, Deus vai guiar. Como? Não sei. Mas alguma coisa Ele vai fazer. Alguma coisa Ele vai fazer para te instruir. É a promessa de Deus. Sexto, a bênção de Deus aqui. Verso 13. Ele viverá em prosperidade. Aquele que teme ao Senhor viverá em prosperidade. E a sua descendência herdará a terra. Quem serve a Deus será, como diz Calvino, não só abençoado no que tange as coisas espirituais, mas também abençoado por Deus no que tange a sua condição na presente vida. Em 1 Timóteo 4, Paulo diz que a piedade é fonte de lucro, que a piedade ela traz muitos resultados, não apenas na vida por vir, mas nesta vida também. É importante falar sobre isso. Por conta da teologia da prosperidade, que é mentirosa, muitos pastores deixaram de acreditar que Deus provê, que Deus abençoa o seu povo, que Deus guarda o seu povo, que Deus supre a necessidade do seu povo. Vou dar um exemplo. Um missionário chamado Albert Lindenbauer, ele veio para o Brasil nos primórdios do século passado. E olha que coisa interessante, este ano tem a Feira Nacional da Soja, lá em Santa Rosa, Rio Grande do Sul. Celebra 100 anos do início do cultivo comercial do grão no Brasil. Sabe como começou? Com esse pastor. Ele saiu do seu país e veio para cá, fazer missão aqui no Rio Grande do Sul, lá numa colônia de alemães. E ele trouxe não apenas o evangelho, ele trouxe sementes de soja. E ele dizia assim, plantem estas sementes com fé e vejam como Deus pode multiplicar, não apenas almas, mas também colheitas. Hoje, o Brasil é o segundo maior produtor de soja do mundo. E tudo começou com esse pastor. Esse pastor, ele trouxe a semente do evangelho, que restaura a alma, que salva a alma. E esse pastor, ele também foi instrumento para trazer riqueza àquela região. Aquela região vivia em pobreza, limitação constante. Mas através daquele pastor que disse, plantem essas sementes, com fé, e Deus vai abençoar vocês. E de fato Deus abençoou. De fato, Deus abençoou mesmo. Lembra na multiplicação dos pães? Jesus havia pregado o evangelho e encerrou a pregação. Os discípulos então disseram para Jesus, despeça as pessoas, fale para que elas possam ir embora, para que elas possam comprar mantimento em algum lugar. Aí Jesus disse assim, não, deem vocês mesmos de comer a eles. E aí Jesus se preocupa não apenas com a parte espiritual, mas também com a parte material, porque nem só de pão viverá o homem, de toda palavra. Mas o homem também precisa do pão. Não deixemos que o bispo Macedo e que todos esses falsos pastores da prosperidade, com suas mentiras, com seus absurdos, nos levem a deixar de crer na promessa divina de que Deus cuida do seu povo, de que Deus guarda o seu povo. Hoje nós vivemos um período difícil, com uma quadrilha tomando conta do poder. E as pessoas ficam com medo. A inflação. Olha, nossa, a situação, isso aqui vai virar uma Venezuela. Vocês se lembram de que quando Israel estava no Egito, sendo escravizado,
diz o texto que Israel se fortalecia. Mesmo como escravos, eles se fortaleciam. Vocês lembram disso? Vocês se lembram que Deus sempre guardou o seu povo, mesmo em meio a governos malignos? Deus supriu o seu povo. Como Jesus disse, em meio a um momento em que o Império Romano subjugava Israel. Foi naquele contexto que Jesus olhou para o seu povo e disse: não andem ansiosos pelo que haveis de comer, beber ou vestir. Eu cuido de vocês, eu vou suprir as suas necessidades. Portanto, Jesus não prometeu apenas salvação eterna. Ele também prometeu cuidar de nós, guardar nossas vidas, proteger a nossa casa, abençoar o nosso trabalho. E essa perspectiva é importante. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque se você acha que todo tipo de oração para que Deus abençoe o seu comércio, o seu trabalho, você que é empresário, se você tem essa perspectiva negativa, é óbvio que nem ânimo para trabalhar você vai ter. Não é essa a nossa perspectiva. Nós não cremos como o pessoal da teologia da prosperidade, mas nós também não somos franciscanos. Para nós o dinheiro não é um Deus, mas também não é um demônio. Nós cremos que Deus guarda o seu povo, cuida de nós. Não permita que os falsos pastores da prosperidade, dessa teologia mentirosa, tirem do seu coração as promessas de Deus, de guardar o seu povo, cuidar do seu povo, fazer o seu povo próspero. Confie em Deus, veja o seu trabalho como bênção, e tenha alegria no seu trabalho, e ore para que Deus abençoe o seu trabalho e sua empresa, porque Davi está dizendo aqui, Deus, Ele prospera o seu povo, Ele guarda o seu povo, e de maneira sobrenatural, como Ele cuida de nós. Crê nisso. Sétimo e último, Ele é refúgio. Vamos ler. Verso 17 em diante. Alivia as tribulações do meu coração. Livra-me das minhas angústias. Atenta para a minha dor e aflição. Perdoa todos os meus pecados. Olha para meus inimigos, porque são muitos e me odeiam com ódio cruel. Protege minha vida e livra-me, que eu não me frustre, porque em ti me refugio. A integridade e a retidão me protejam, pois espero em ti. Ó Deus, redime Israel de todas as suas angústias. E as angústias de Davi eram muitas. Davi estava cercado por inimigos que queriam matar Davi. O problema de Davi, via de regra, era sempre maior do que o meu e o seu. E Davi pôde encontrar refúgio em Deus. Por que você não pode? Você pode. O Senhor é bom, o seu amor é sobre nós, Ele cuida de nós, Ele ouve a oração do seu povo, Ele faz que o seu povo prospere, como diz o texto, Ele alivia o seu povo em relação às suas angústias. A pergunta é, você crê mesmo nisso? Você crê nessas promessas? Não sou eu. Eu ouvi um pastor, como é que ele falou? Olha, aí ele foi lá e fez uma promessa lá, porque ele falou que Deus falou com ele naquele momento ali, eu que te digo, tá, não sei o quê. Não eu. Você crê nessas promessas em relação a você? Que Deus guarda você, que Deus cuida de você, mesmo quando essas promessas, e sempre haverá essa regra, mesmo quando essas promessas parecerem impossíveis, mesmo quando Deus falar vai chover e aí as nuvens sumirem, você vai continuar acreditando? Como Elias fez, você se lembra? Diz o texto que Deus falou para Elias, Elias, ore e eu vou fazer chover. 3 anos sem chover. 3 anos sem chover. Diz o texto que Elias orou e seu ajudante estava com ele. Elias então perguntou, o que você vê? E aí o ajudante falou, eu vejo uma nuvem, mas tão pequena, que é do tamanho da mão de um homem. Era quase invisível, uma nuvem do tamanho da mão de um homem, lá longe. Diz o texto que quando Elias ouviu isso, ele falou, pode ir embora, pode descer, que vai haver chuva. É assim que nós somos chamados a andar. Fé. Você tem fé? A pergunta é, você crê nesse Deus que é misericordioso para com aqueles que o temem? Você crê nesse Deus? Mesmo que, como Davi, ele estava sofrendo aquilo e provavelmente por conta de pecado. E mesmo assim ele diz, Senhor, o Senhor é misericordioso. Venha ao meu encontro. Liberta-me, salva-me,
faz com que o meu caminho seja próspero. Você crê? Vamos ficar de pé?